Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho. Vamos começar os nossos estudos agora sobre o direito do consumidor. Direito do consumidor é uma matéria muito gostosa, é uma matéria bastante palatável, né? Pelo fato que, queira ou não queira, o direito do consumidor ele permeia o nosso dia a dia, né? E é uma matéria bem gostosa mesmo de estudar. Então vamos lá, começando hoje a introdução ao direito do consumidor. Lembrando, né, que essa aula aqui ela é destinada aos nossos alunos da mentoria, né, que estão aí dedicando, estudando bastante para o seu concurso público. Um abraço aos nossos alunos, aos nossos alunos do YouTube, do Spotify, sejam todos bem-vindos. E vamos começar com uma questão, né? E ao final da aula nós temos que conseguir matar essa questão, né? Resolver essa questão com maestria. A questão por mim formulada é a seguinte: analise os itens e indique a única que está correta. Letra A. O consumidor no mercado de consumo é hipossuficiente, consoante presunção iure et de iure, invulnerável por presunção iure tanto. Letra B. As convenções de Varsóvia e de Montreal regulam o transporte internacional e nacional. Letra C. A Lei 8078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, dispõe de cláusulas abertas e de conceitos legais indeterminados, que permitem melhor adequação ao caso concreto. Letra D. O STJ não admite a mitigação da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor. CDC, nas hipóteses em que a parte, pessoa física ou jurídica, por ser destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade. Letra E. Não se aplica o CDC ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente à construtora ou incorporadora. Bom, se você nunca estudou direito do consumidor, você fala, nossa, professor, que profundidade! Como eu disse para vocês, é uma matéria gostosa, mas ela é uma matéria que tem parte teórica. Temos que estudar mesmo, temos que conhecer os melindres dela para poder sair bem nas provas de concurso público. Vamos lá? Vamos começar então? Então vamos lá. Então podemos começar nos guiando pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, né? Então nós podíamos falar aí o título primeiro do direito do consumidor, a gente poderia estudarmos ali a parte introdutória, né? Quando que nasce o direito do consumidor? Bom, é importante nós lembrarmos que o direito do consumidor ele nasce com a sociedade de massas, né? Sociedades, a chamada sociedade de massa, né? Pós-revolução industrial. Mas é no século XX mesmo, pós Segunda Guerra Mundial, que essa sociedade se solidifica, né? Essa ideia de produção em massa, né? Então, depois da Segunda Guerra, que essa ideia de produção em massa que solidifica. Com a massificação da produção e do consumo, identificou-se a necessidade de proteção do próprio gênero humano, né? Em detrimento dessa produção em massa, dessa massividade de produção e do consumo. Assim surgiram os direitos transindividuais, né? Como o direito ao meio ambiente equilibrado e a própria proteção ao consumidor. Inclusive, com a padronização da produção de bens, surge a padronização dos contratos, né? A grande elevação dos chamados contratos de adesão. Então começou a surgir a ideia de uma proteção maior ao gênero humano, ou seja, ao consumidor, frente a essa sociedade de massa. A Lei Sherman de 1890 é a primeira lei consumerista, né, nos Estados Unidos, né? Ela tinha até um rótulo de lei antitrust. Mas quando que o Brasil inaugura a proteção ao consumidor? Bom, antes da nossa Constituição de 88, o Código Civil de 16 era o instrumento legal para a solução de qualquer conflito. Né? A gente utilizava como base o Código Civil de 16. Né? E com o advento da Constituição de 88, temos um movimento de publicização do direito civil. O que é essa ideia de publicização do direito civil? É a ideia que alguns instrumentos do direito civil passam a receber uma carga protetiva do Estado, começam a receber uma carga protetiva estatal. Então, ou seja, foi a constitucionalização do direito civil, né?
ou para alguns, direito civil constitucional, né? Trazendo aí em voga a aplicação horizontal dos direitos fundamentais nas relações entre particulares e a elevação do princípio da dignidade da pessoa humana nas relações privadas. A ideia dessa publicização, meus queridos, é que isso eu estudei muito, principalmente no meu mestrado. Inclusive, eu tenho até um artigo publicado quanto a isso, que é a aplicação da eficácia horizontal dos direitos fundamentais nessas relações consumeristas, né? A ideia da aplicação da eficácia horizontal é a ideia que deve ser aplicada os direitos fundamentais também no âmbito entre cidadão e cidadão. Porque a aplicação de direitos fundamentais entre Estado e indivíduo, isso é muito fácil nós entendermos, né? Inviolabilidade do domicílio. A casa é inviolável do indivíduo. Nela, ninguém pode penetrar. O Estado não pode penetrar na casa da pessoa sem autorização dela, fora daquelas situações estabelecidas que são mitigadas pela própria Constituição, né? Flagrante delito, prestar socorro, desastre ou autorização judicial durante o dia. Então, é fácil você visualizar a verticalização dos direitos fundamentais. Agora, a forma horizontal de aplicação, a gente nem imaginamos como que se aplica. Por exemplo, nas relações contratuais, cláusulas que são exorbitantes, elas, mesmo sendo realizadas entre as partes, elas podem receber uma proteção constitucional, a razoabilidade. Ah, professor, então, por exemplo, eu vou alugar uma kitnet, né? Bacana, bacana. E aí na kitnet o proprietário, né, determina o seguinte, ó, vamos fazer o contrato entre as partes. Beleza. Contrato faz lei entre as partes. Beleza. Pactum servanda. Beleza, tranquilo. E ele determina, olha, vou colocar uma cláusula seguinte, se você atrasar um dia do contrato, do valor da mensalidade, do valor do aluguel, eu vou colocar uma multa de 5 vezes o valor do aluguel. Ou seja, a multa é maior do que o valor do próprio aluguel. Se o aluguel é R$1.000, se você atrasar um dia, é R$5.000 por dia. Veja, essa determinação, mesmo feita entre as partes, ela recebe uma proteção constitucional quanto a isso, que há uma desproporção no estabelecimento dessa multa. A multa está maior do que a própria mensalidade do aluguel. Então, isso pode ser discutido judicialmente. Então, a ideia da constitucionalização é isso: é um olhar público dentro do privado. Beleza? Então, com isso, essa aplicação dessa eficácia, inclusive tem duas teorias, né, que aplica a respeito da eficácia. Tem o Hans Karl Nipperdey, ele tem a eficácia imediata ou direta, né, que não é necessário nenhum instrumento próprio para que realize a aplicação. Não precisa de cláusulas abertas, a aplicação é direta mesmo, né? Aliás, existem as cláusulas abertas, elas são utilizadas na aplicação direta para tanto. Já o Gunther Düring, ele tem a ideia que a aplicação tem que ser imediata ou indireta. Para que seja aplicado os instrumentos de públicos no direito civil, é necessário instrumentos, é necessário normas que estabelecem esses regramentos para a sua aplicação. Então, pela essência própria dos direitos fundamentais, o Nipperdey fala que não necessita dessa aplicação. Eu posso realizar direto a aplicação direta dos direitos fundamentais no direito civil, porque existem cláusulas abertas, a ideia de essa interpretação ampla para a proteção dos próprios partícipes numa contratação poderá ser utilizada sem nenhum instrumento normativo. Beleza? Tranquilo. Eu vou colocar ao final os alunos aí um link desse meu artigo aí para vocês dar uma lida a respeito disso, está bem mastigado. Então vamos continuar esse raciocínio. Bom, eu estou falando de direito civil, mas isso foi aplicado também às relações de consumo, né? E alguns chamam até de a aplicação transversal ou diagonal dos direitos fundamentais. Pode anotar esse nome. É a aplicação transversal ou diagonal das relações de direitos fundamentais nas relações consumeristas. Por que transversal ou diagonal? Ele também é utilizado também no âmbito trabalhista esse termo. Por quê? Quando eu falo de aplicação horizontal, estou falando de pessoas com a paridade de armas, né? Pessoas com o mesmo nível, que não há uma hipossuficiência ou vulnerabilidade. Bacana? Já nas relações consumeristas, eu tenho a hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor e na relação trabalhista também. Então, por isso que a aplicação desses direitos fundamentais ela é diagonal
ou transversal, tá? E não horizontal. Beleza? Tranquilo. Mas é uma corrente doutrinária que fala isso, né? Essa aplicação é transversal ou diagonal dos direitos fundamentais, que você vai lembrar de direito consumirista e direito trabalhista. Beleza? Com a Constituição de 88, o artigo 5º, inciso 32, o artigo 170, inciso 5, da Constituição Federal e o artigo 48 das disposições constitucionais transitórias estabelecendo regras a respeito do direito do consumidor, tá? O direito do consumidor, meus amigos, é um direito de terceira dimensão, como eu falei lá atrás, a proteção transindividual, mesmo ele estando encartado dentro do artigo 5º, tá? Que normalmente a gente é doutrinado a repetir o seguinte: dentro do artigo 5º eu tenho a obrigação de não fazer do Estado. Dessa forma, eu tenho direitos fundamentais de primeira dimensão ou primeira geração para alguns, né? Ou direitos humanos de primeira dimensão ou geração. Só que os direitos do consumidor eles transcendem as relações individuais e atingem as relações transindividuais. Nesse caso, a relação do consumidor com a relação do consumo, ela é uma relação de terceira dimensão, tá? Toma cuidado com isso. Então, tem que ficar esperto. Mesmo ele estando mesmo você encontrar no inciso 32 a proteção ao consumidor dentro do artigo 5º, ele está topograficamente ali estabelecido, mas você vai perceber que ele também aparece no 170 e também no 48 das disposições constitucionais transitórias. Vamos ler o artigo 5º, inciso 32, que fala assim: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Pode anotar, inclusive, que esse inciso é uma norma de eficácia limitada, né? Uma norma de eficácia limitada. Ela precisa criação de institutos, né? Uma norma de eficácia limitada de princípios orgânicos, organizacionais, né? Ela precisa, ou de princípios instituídos, ela precisa criar institutos, ela precisa criar um órgão a respeito disso, que depois veio em 90 com o Código de Defesa do Consumidor assim regulando. Artigo 170. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social. E observar os seguintes princípios, e lá está contido o inciso 5 do 170, que traz o direito do consumidor como princípio da ordem econômica. E aí, além de... Cuidado, então anota, ele é o princípio da ordem econômica. E o Congresso Nacional, no artigo 48 das disposições constitucionais transitórias, fala assim: o artigo 48 fala: o Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Constituição, elaborará Código de Defesa do Consumidor. Beleza? Deixa eu fazer uma perguntinha rapidinha aqui a respeito dessa postura da defesa do consumidor. Uma pergunta que eu já vi em questão de segunda fase e eu vou perguntar para vocês. A defesa do consumidor afronta a livre iniciativa? A defesa do consumidor, ele vai contra a livre iniciativa? Ele é um bloqueio, um instrumento de bloqueio da pessoa poder fazer a sua empresa? O direito do consumidor, ele faz uma frente a isso? A resposta é negativa, tá? A resposta é negativa. Inclusive, tais conceitos devem ser harmonizados. A livre iniciativa e o defesa do consumidor, mesmo que nós temos que a ordem econômica, dentro da ordem econômica, eu tenho ali contido o direito do consumidor como princípio dessa ordem econômica. Nesse caso, assim somente poderá ser considerado lícito o exercício de qualquer atividade econômica se e somente se forem respeitadas as defesas do consumidor. Então tem que ser harmonizado isso, harmonizado. Logo, não pode o empresário, por exemplo, estipular uma cláusula de adesão que atente contra a dignidade da pessoa humana, do consumidor. Por isso, inclusive a partir de 2014, por exemplo, os carros fabricados aqui no Brasil foram obrigados a colocar um airbag, por exemplo. Em uma liquidação, outro exemplo que eu vou dizer para você, o empresário em uma liquidação, Black Friday, não pode colocar lá placa informando que as peças em promoção não serão substituíveis em nenhuma hipótese. Então veja, mesmo que tenha de um lado a livre iniciativa do empresário, sempre deverá ser temperada essa livre iniciativa com a defesa do consumidor. E esse consumidor é sempre a visão do gênero humano, ok? Beleza? Vamos avançar e vamos perguntar quem tem competência para legislar sobre o direito do consumidor, ok? Se você for ver o artigo 24, o 24 traz a competência concorrente. Lembrando que a nossa Constituição estabelece um condomínio legislativo, estabelece ali castas determinadas para cada ente federativo.
Ele estabelece praticamente, ele parte da União, né? A União com a sua competência exclusiva, lá no artigo 21. Depois o 22 é a competência, ele traz a competência, competência privativa da União, né? No 23 eu tenho a competência comum e o 24 a competência concorrente, né? Eu acho que é isso a sequência, minha cabeça estiver boa, é isso mesmo, né? Então a 24 eu tenho a competência concorrente. Concorrente, quem concorre? Cuidado, o município não participa da concorrente, tá? Agora vamos falar a respeito do município. Ou quem concorre na concorrente? Quem concorre na concorrente, ótimo, né? Quem concorre? União, estados e o DF. Eles legislam de forma concorrente, ou seja, todos podem legislar sobre as seguintes matérias. Lá traz uma lista de matérias, traz uma lista de incisos. Dentre eles eu tenho o inciso 5 que fala produção e consumo. Inciso 8º, responsabilidade do dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e diversos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então eu tenho a competência legislativa concorrente da produção e do consumo, e a responsabilidade é a punição, né? A responsabilidade por dano ao consumidor também no âmbito estadual, tá? Então, deixa eu fazer uma pergunta quanto à competência estadual. Uma lei estadual pode prever a instalação de dispositivos de segurança nas agências bancárias? Pode determinar isso? Isso não é competência da União? Ela pode sim, tá? Não seria nenhum problema. Considerando que a competência é concorrente, né? Entre a União, Estados Federados e o DF. Então, em matéria de segurança nas relações de consumos, não há nenhuma subtração, nenhum furto legislativo quanto a isso, tá? Beleza? Vamos falar sobre a competência dos municípios, tá? A competência do município é bacana, que tem vários julgados e a gente tem que ficar atento a eles. Vamos lá. Primeiro, o município ele não detém competência concorrente para legislar a respeito do consumo, bacana. Mas ele tem competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Então a sacada do município é isso, é legislar sobre assunto de interesse local. Então, ainda que de modo reflexo, ele pode tratar então de direito comercial ou direito do consumidor, ele pode tratar. Né? Ele pode tratar de forma, digamos assim, tangencial, ele pode fazer isso. Então eu tenho alguns julgados que a gente tem que ficar atento. Tá? Em 2018, a segunda turma do STF entendeu que era constitucional uma lei municipal que proibia a conferência de mercadorias realizada na saída dos estabelecimentos comerciais, né? Era comum quando você saía, por exemplo, um grande varejista, né? Carrefour, Atacadão, né? O Atacadão tinha isso. Quando você saía da loja, né, com seu carrinho, depois de pagar a mercadoria, quando você ia saindo, tinha um cara na porta e pedia a nota fiscal, né, o recibo, o cupom fiscal, e ali ele fazia uma vistoria se realmente estava tudo certo, e constava o que estava naquele documento no carrinho, né? Era um conferencista, né? E nesse caso houve uma onda de normas municipais estabelecendo que isso era vedado, né? Que isso não, que já tinha feito uma conferência no caixa, não tinha que ser feita uma nova conferência, e aí gerou várias legislações e o Supremo falou que é competente o legislativo municipal para tratar desse assunto, ok? Beleza? Porque a ideia do visão do interesse local é uma visão pontual. Né? A visão do município ele conhece muito mais das insurgências que ocorrem naquele município do que a União. Beleza? Outra jurisprudência que eu trouxe para vocês aqui de 2017, né? Na verdade, essa jurisprudência ela veio só para poder ratificar esse pensamento, né, do interesse local. Fala assim, a jurisprudência do STF, né, de 2017, ele vem um posicionamento que vem reiteradamente, né, afirmando a competência dos municípios para legislar sobre matéria consumerista, né, quando sobreleva o interesse local, como ocorre a necessidade de um melhor atendimento aos consumidores, né? Por exemplo, essa lei que foi questionada no Supremo foi uma lei do município de Campos do Jordão. Ela fixou o tempo máximo de espera para atendimento em caixas de supermercado, né? Como existe aquela norma que estabelece dos caixas bancários, a lei municipal foi e criou. E aí foi questionada junto ao Supremo se o município teria competência legislativa para tanto. E o Supremo ratificou esse entendimento,
no sentido de que o melhor entendimento para julgar, para analisar situações corriqueiras nessa monta seria o município, para tanto, ok? O próximo julgado é um caso de 2014, né, que teve inclusive o ministro Lewandowski, né? Ele trouxe a respeito de a competência do município para legislar sobre medidas que propiciem a segurança, conforto aos usuários de serviços bancários, né, uma vez que trata de assuntos de interesse local. Então, a questão de segurança estabelecida dentro das agências bancárias é uma competência do município também. Tá? Inclusive, falando nisso, né, já antes do início de 2012, o STF também já tinha determinado o seguinte, que os municípios deveriam colocar sanitários nas agências bancárias, né? Falando que uma vez que a questão era de interesse local, né, que os municípios detinham competência para poder determinar via lei que as agências bancárias colocassem sanitários dentro das suas agências, né? E essa foi uma ideia municipal, mas chegou até o Supremo, e o Supremo falou, não, o município é competente, pode fazer isso sem nenhum problema, posto que visa o maior conforto dos usuários, né, daquele serviço, e não se confundindo, é claro, com a atividade fim do negócio, né. E, por fim, eu tenho duas súmulas muito importantes, súmulas que são muito cobradas em prova, quero a sua total atenção para agora. Súmula vinculante 38 do STF e a súmula 19 do STJ, tá? Para você não confundir. A 38 fala que é competente o município para fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. O horário de funcionamento do estabelecimento comercial é competência do Supremo, é competência municipal, beleza? Pode. Agora, a fixação do horário bancário para atendimento ao público é da competência da União. Tá? Fixação do horário bancário para atendimento ao público é da competência da União. Então, repetindo. Fixação, horário e funcionamento de estabelecimento comercial, estou falando do gênero, o município pode estabelecer. Agora, fixação de horário bancário para atendimento ao público é de competência da União. Então, horário bancário específico é da União e de estabelecimentos no geral é do município. O município tem essa competência, beleza? Não posso confundir. Então, o banco que é mais específico, União. Outros estabelecimentos comerciais, os municípios podem, beleza? Além dessas duas súmulas, eu já ia me esquecendo, eu também tenho a súmula vinculante 49 do STF, que também trata a respeito disso, que fala o seguinte, a súmula vinculante 49. Ofende o princípio da livre iniciativa, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo, em determinada área. Ok? Então, ofende o princípio da livre iniciativa, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada região. Por exemplo, aqui em Cuiabá, na capital do Mato Grosso, nós temos uma rua que a gente chama Rua das Óticas, né? É uma rua que só tem ótica, né? Quando você vai dar 2 passos, tem uma ótica, uma colada com a outra, né? Nesse sentido, o município de Cuiabá não pode determinar, através do legislativo, estabelecer que é proibido estabelecer mais óticas naquela rua. É Cândido Mariano, que a gente chama aqui, né? Então, nesse caso, há uma súmula vinculante que fala que ofende a livre iniciativa o município que estabelece esse impedimento. Beleza? Agora sim, agora a gente fechou essa tríade de súmulas importantes a respeito do município que trata vinculado diretamente ao direito do consumidor. Vamos avançar na nossa matéria. Agora vamos tratar o seguinte, o próximo tema nosso. Deixa eu só acertar aqui minha tela do meu computador aqui. Isso, beleza, agora sim. Já falamos sobre a defesa do consumidor que foi da iniciativa, falamos da competência. Deixa eu te mandar uma questão aqui. Vamos falar a respeito ainda sobre competência, né? Vou te mandar uma questão que é recente, né? Uma decisão recente do Supremo, que vai tratar a respeito de aplicação. É uma antinomia. A antinomia é o conflito de normas, né? A respeito da norma brasileira e uma norma internacional. Deixa eu te dar o caso. Retornando de uma viagem de Dubai, Zélia aterriza em solo brasileiro no aeroporto de Guarulhos, né? Guarulhos. Beleza. Ali chegando, falta o A.
Ali chegando, descobre que a sua bagagem foi extraviada e calcula uma perda financeira aí de 90 mil reais. Né? Zélia aciona a Emirates, que é a empresa aérea, né, reclamando o importe com base no CDC, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Beleza? Em defesa, a empresa Emirates alega que irá indenizar Zélia, mas no limite imposto pela Convenção de Varsóvia e de Montreal. Bom, Convenção de Varsóvia e de Montreal é um tratado internacional assinado pelo Brasil em 1829. Professor, não é só a Convenção de Varsóvia? Já te explico. Ela foi promulgada por meio do decreto 20.704/31 de 1931. Posteriormente, ela foi alterada para o protocolo adicional 4. E esse protocolo foi assinado na cidade canadense de Montreal em 75, entendeu? Então, primeiro ela foi feita na Polônia, né? Foi feita na Polônia em 31 e depois ela foi estabelecida em 75, ela foi ratificada, né? E em Montreal, através de um protocolo adicional 4. Por isso que a gente fala Convenção de Varsóvia e Montreal, ok? Daí falamos, essas convenções estipularam valores máximos, dentre várias situações, ela estabeleceu valores máximos que o transportador poderá ser obrigado a pagar em caso de responsabilidade civil. Estou falando dano material, ok? Decorrente transporte aéreo internacional. Dessa forma, tais convenções adotam o princípio da indenizabilidade restrita ou tarifada, ok? Então a convenção segue o princípio da indenizabilidade restrita ou taxada, ou seja, tarifada. Então, voltando para o caso. Então, a empresa falou, eu vou pagar, mas vou pagar o que vai dar condizente ao valor de 5.940, né? Que é mais ou menos o valor estipulado pela convenção, 5.940, de forma adaptada à nossa moeda. Diante disso, o que o juiz vai decidir? Isso chegou até o STJ, né? Qual vai ser aplicado? Vai ser aplicado a convenção ou vai ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor? O STJ, com base no artigo 178 da Constituição, o que fala o 178, professor? 178 fala, a lei disporá sobre ordenação dos transportes aéreo, aquático, terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. Então quer dizer que o Brasil admite as convenções que ele for ratificado, e o Brasil ratificou a Convenção de Varsóvia. Então, nesse caso, por força disso, deve ser aplicado o valor da convenção e não o Código de Defesa do Consumidor. Então, Zélia vai poder receber apenas 5.940 e não os 90 mil que ela pleiteou. Mas, professor, é injusto. Pois é, mas é a aplicação da norma externa dentro do ordenamento brasileiro. É possível? É possível e foi decidido pelo Supremo STJ. Então, nesse caso, aplica-se o artigo 22 e não o artigo 22 da Convenção e não o artigo 14 do CDC. Beleza? Bom, então, como eu já disse, prevaleceu a Convenção. Mas, professor, se a Zélia pediu danos morais, aplica-se também a Convenção? Cuidado, aí tá a sacada, tá? Aí tá a sacada. Agora, em junho de 2020, essa primeira decisão do STJ, foi em maio de 2018, tá? Maio de 2018, que foi julgado essa decisão quanto à indenização material. Só que agora, a terceira turma do STJ, em junho de 2020, estabeleceu que dano moral, aí eu aplico o CDC, tá? Dano moral, eu aplico o CDC e não a convenção. Então, fechando esse bloco, se for dano material internacional, aliás, duas coisas importantes, vamos lá. Dano material internacional, transporte, vinculado ao transporte, eu aplico a convenção. Dano internacional moral, aplico o CDC. Dano nacional, transporte aéreo nacional, aplico o CDC, não aplico a convenção. Beleza? Então a convenção está restrita para o dano internacional e tem que ser o quê? Material. Fechou? Beleza? Vamos começar a falar já das disposições gerais do Código de Defesa do Consumidor, tá? Porque é importante que nós temos essa parte introdutória, nós entrarmos no artigo 1º, né? O artigo 1º fala assim:
O presente código estabelece normas de proteção defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social. Veja como ampliou o campo de atuação. Ela tratando que é uma de ordem pública e de interesse social. Veja, então a defesa do consumidor, ela transcende a ideia da civilização, da codificação. Ela vai além disso. Ela vai além disso. Ela como eu disse, trouxe o efeito da publicização, está claramente estabelecido aqui no artigo 1º. Você vê isso no artigo 1º, falando, olha, é uma norma de ordem pública, interesse social. Então, aquela conversinha, não, eu acerto aqui com o meu cliente. Não é isso. Transcende, é além disso. Beleza? Tranquilo? E aí ele fundamenta no inciso 32 do artigo 5º, que nós já falamos, o artigo 170, inciso 5, que é um princípio da ordem econômica, e o 48, que estabelece 120 dias a criação do CDC. Beleza? Qual a natureza jurídica do CDC, professor? Qual é a natureza jurídica do Código de Defesa do Consumidor? Ele é uma norma de ordem pública e interesse social, já falei, e de cunho constitucional, tá? Ou seja, não admite renúncias, invalidando cláusulas e contratos que tentem afastar a incidência dos direitos aqui previstos. Então, aquela conversa de fazer um contrato e dizer que no rodapé, não se aplica nessa relação consumerista ou de Código de Defesa do Consumidor. Nada. Não pode, tá? Não pode. Não pode existir essa renúncia a direitos constitucionais. Além disso, bem que nós temos, eu falei fortemente isso, a respeito, não pode ter renúncia a direitos constitucionais. Porque, na verdade, os direitos fundamentais, os direitos humanos, os direitos fundamentais, eles são irrenunciáveis, né? Você pode deixar de exercê-los, mas eles são irrenunciáveis. Não tem como você renunciar a um direito fundamental. Beleza? Com base nessa característica, eu posso afirmar isso para vocês também. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor é tido pela doutrina como uma norma principiológica, né? Ela vai estabelecer princípios. Além disso, o CDC trouxe um subsistema autônomo. Isso mesmo, um sistema próprio, vivo, com conceitos, princípios próprios, prevalecendo sobre os demais, menos, é claro, a Constituição. Né? Ainda parte da doutrina enquadra o CDC como uma norma supralegal, olha lá, uma norma supralegal, veja, ela diria que o CDC estaria acima das normas legais, as normas estruturais. Então, naquela pirâmide que é oceana, e com a aplicação da entendimento do STF, seria uma norma que estaria ao passo a passo com o Pacto de São José da Costa Rica, digamos assim. Beleza? Tranquilo, que o Pacto de São José da Costa Rica é uma norma de direito fundamental, humano, só que não foi passado pelo crivo da constitucional, né? Nesse caso, ele não é uma norma de direito fundamental com o status de emenda constitucional e também não é uma norma simples, uma lei comum. Ele fica no status, não fica no meio do caminho, que seria uma norma supralegal. E para alguns, o CDC estaria ali lotado. O CDC trata, o que nós vamos encontrar dentro do CDC? Ele vai tratar de tutela coletiva, trata de distribuição do ônus da prova, estou falando de matérias processuais, né? Responsabilidades decorrentes da relação no consumo, que seria material, direito material. Que mais que ela fala? Que ela trata também, peraí só um pouquinho. Opa. Esse cara aqui mexe demais, peraí só mexer aqui. Aí, beleza. Igual criança, né? Fica mexendo as coisas e dá tudo errado. Volta para cá. É que sumiu minha tela aqui. Quem está ouvindo a aula é que sumiu minha tela aqui. Vamos lá. Repetindo, então, o CDC trata de tutela coletiva, a distribuição do ônus da prova, a responsabilidade decorrente da relação de consumo, a teoria dos contratos, mas não tratou, cuidado, não tratou de matéria recursal, tá? O CDC não trata de matéria recursal. Isso já caiu numa prova de magistratura, beleza? Vamos lá. O CDC também traz como base o princípio do protecionismo ao consumidor, que está claro no artigo 1º que eu acabei de ler para vocês. Né? O presente código estabelece normas de proteção à defesa do consumidor. Esse artigo 1º, esse trecho, esse princípio, é um vetor interpretativo de todo o sistema consumerista. Ou seja, ele é o norte a ser seguido. Né? É o norte a ser seguido. É uma baliza. Tem que ir por aqui. Então, o vetor interpretativo de qualquer relação de consumo é a proteção e defesa do consumidor. O consumidor como hipossuficiência de uma relação consumerista, ok? Lembra-se que nós temos a ideia aqui que é a proteção, a criação de pequenos microsistemas, né, de proteção a esses grupos de vulneráveis, né? Que começou a gerar depois da década ali, digamos, começou ali com década de 90, né? Também junto com a 90 tivemos ali o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Hoje nós temos o Estatuto do Idoso,
ok? Então, nesse caso, essa evolução de proteção de grupos vulneráveis é a criação de microsistemas, né? Vamos continuar aqui. Então decorre da isso é também um efeito chamado descodificação, né? Sai do código principal, aquele código civil, e começa a ser desmembrado para pequenos microsistemas, e o Código de Defesa do Consumidor, o universo, existe um universo próprio de defesa do consumidor. Okay? Além disso, decorre da vulnerabilidade do consumidor. Por isso existe esse efeito diagonal. Lembra disso? Esse efeito diagonal do direito fundamental, dos direitos fundamentais em relação entre os privados, né? O efeito diagonal. Porque existe a vulnerabilidade do consumidor em relação ao consumo, né? Na relação de consumo. E nisso exige uma especial proteção por parte do legislador e do judiciário em si na aplicação da lei. Né? Outra característica desse princípio do protecionismo do consumidor é a impossibilidade das partes convencionarem o ônus da prova, né? O ônus da prova, que o ônus da prova, que é a inversão do ônus ao consumidor, que reflete essa proteção. Então não tem como eu estabelecer um ajuste quanto a isso. Em regra, né, o juiz ele é cercado, é lastreado por esse princípio, né? Ele pode conhecer até de ofício, né? Por exemplo, alguma abusividade das cláusulas contratuais existentes em um contrato de adesão. Pode ser analisado isso. Mas esse não é, inclusive, o posicionamento do STJ, tá? A doutrina fala isso, que o juiz poderia conhecer de ofício nessas situações que houvessem abusividades contratuais, mas o STJ pensa ao contrário, inclusive solidificou isso numa súmula, a súmula 318, que fala o seguinte: nos contratos bancários é vedado ao juiz conhecer de ofício as abusividades das cláusulas. Anota essa súmula e ela cai bastante em prova. Então, para o STJ, é proibido o juiz de conhecer de ofício alguma abusividade contratual, ou seja, ele tem que ser provocado para que aí sim ele possa se manifestar. Outro ponto importante nesse artigo 1º é entender que o direito do consumidor, a proteção ao consumidor, ela vem de um sistema aberto, ou seja, de conceitos legais indeterminados. Né? O que é esse sistema aberto? Ele não se prende apenas à aplicação dos artigos do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Você vai encontrar a proteção do consumidor em todo o complexo normativo. Eu posso encontrar a proteção do direito do consumidor dentro de normas públicas, né? Nós vamos encontrar isso lá dentro da norma que trata das concessionárias públicas, né? Lá eu encontro a proteção aos serviços públicos, eu encontro a proteção ao consumidor. Eu tenho normas internacionais que vão tratar a respeito da defesa do consumidor. Enfim, então essa ideia do sistema aberto de proteção baseia-se em conceitos legais indeterminados, inclusive, e construções vagas, né? Que possibilitam uma maior modelação, adequação dos preceitos à circunstância do caso concreto. Quem fala isso muito bem é Flávio Tartucci, né? O Tartucci fala muito bem nisso na sua obra de proteção do direito do consumidor. Bacana? Entendemos isso? Então, cuidado, tá? Sistema aberto, lembra, cláusulas abertas, conceitos legais indeterminados. Guarda esses termos que são cobrados em prova, beleza? Além disso, eu tenho que conversar, não tem como, nessa parte introdutória, falamos sobre o diálogo das fontes, né? Diálogos das fontes, aí, ó, nossa, eu lembro muito bem da Cláudia Lima Marx, inclusive ela que trouxe essa teoria, essa aplicação da diálogo das fontes dentro do ordenamento brasileiro. Gente, diálogo das fontes é um instrumento, é um instituto bacana para você colocar em qualquer situação, qualquer prova de concurso, de qualquer nível. Você pode falar de diálogo de fontes em qualquer ramo do direito. Se você saber jogar e adaptar, é claro, não rompendo qualquer princípio institucional daquele direito, você pode tratar o diálogo das fontes em qualquer ramo. E ele se apresenta bem mais forte aqui no direito consumerista. Por causa dessa situação, como eu já disse, essa cláusula aberta, esse sistema aberto, e o diálogo das fontes se encaixa perfeitamente a isso. Deixa eu te falar, quem trouxe quem ficou raízes foi na Alemanha, desse Instituto do Diálogo das Fontes, né? Foi Eric Jaime, né? O Eric Jaime que trouxe foi o primeiro a tratar a respeito dessa teoria, e essa teoria foi trazida ao Brasil com a grande professora Cláudia Lima Marx, né? Com o objetivo de demonstrar que as normas surgiram para serem aplicadas de maneira conjunta. E uma não exclui a outra, é feito um diálogo. Eu comunico de uma fonte
legislativa para outra. Flávio Tartucci destaca que a teoria do diálogo das fontes surge para substituir e superar os critérios clássicos de soluções de antinomias jurídicas, o critério hierárquico, especial, cronológico. Realmente esse será um papel no futuro, ou seja, ao invés de nós falarmos, qual lei vai ser aplicada, como acabamos de fazer, aplica-se a Convenção de Varsóvia e Montreal ou aplica o artigo 22 da Convenção ou o artigo 14 do CDC? Por que não conseguir fazer uma harmonia entre esses dois institutos? Em fazer um diálogo, falou, olha, uma parte aplica-se essa, outra parte aplica-se outro. Então, o diálogo tenta buscar essa harmonia entre os institutos legais, tá? Assim, o ordenamento jurídico ele deve analisar o ordenamento tem que ser visto como um todo, né? E no campo do Código de Defesa do Consumidor, sua aplicação de forma justa e eficiente, né? A teoria, ela permite, inclusive, que as relações consumeristas, mesmo que disciplinadas por outras leis, como, por exemplo, como eu disse, plano de saúde, né, sofra a influência do CDC. O plano de saúde tem legislação própria, seja aplicado o CDC. Beleza, tranquilo, maravilha. Entendemos o diálogo das fontes? Deixa eu avançar então. Deixa eu falar para vocês que existem teorias, né? Tem três frentes, três sistemas de diálogo das fontes, três espécies, digamos assim. Temos que conhecer para uma prova dissertativa, ok? Quais são essas espécies? Primeiro, eu tenho um diálogo sistemático de coerência. Segundo, o diálogo sistemático de complementariedade e subsidiariedade em antinomias aparentes ou reais. E, por fim, o diálogo das influências recíprocas sistemáticas, ou diálogo de coordenação e adaptação sistemática. Professor, não, calma. É mais fácil do que você pensa. Quer ver? Diálogo sistemático de coerência. O que significa esse diálogo sistemático? Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor utiliza o conceito de pessoa jurídica, contratos e outros, né? E outros do Código Civil. Então ele vai usar o conceito de pessoa, ele busca lá no direito civil e fala, deixa eu aplicar aqui o conceito de pessoa jurídica. Ó, tem lá, eu vou aproveitar, vou colocar, eu não vou criar aqui no meu código, beleza? Vou usar o seu. Pode ser? Pode usar. Haja vista que se preocupou em apenas realizar a conceituação de temas especiais do CDC. Entendeu? Então, nesse caso, ele traz a ideia de fornecedor e consumidor, artigo 3º e 4º do CDC. Entendeu? Então, ele não se preocupou em dizer o que é empresa jurídica, o que é uma pessoa jurídica, o que é um contrato, como se dá o contrato. Então, ele o empresta de outro sistema normativo, de outro código, e aplica aqui. Então, um diálogo sistemático de coerência. Então, o Código de Defesa do Consumidor também utiliza esse diálogo, ok? Outro exemplo que eu vou te dar, para você poder ficar bem claro sobre esse assunto, é quando o determinado consumidor, por exemplo, ele compra um veículo. O carro apresenta um defeito, né? Ele quer executar o contrato de compra e venda que está previsto no Código de Defesa do Código Civil. O CDC poderá dialogar, né? E a ser aplicado o Código Civil ao caso nesse particular, entendeu? Então, nesse caso, ele compra o veículo, apresenta um defeito, quer executar o contrato de compra e venda, né? Que está previsto no Código de Defesa do Código Civil. O CDC pode dialogar e, se for o caso, ia ser aplicado o Código Civil ao caso, nesse particular, ao invés de aplicar o CDC. Então, pode existir digamos assim, uma contemporalização, uma ponderação quanto a isso, beleza? Então, isso diz esse diálogo. Outro diálogo sistemático de complementariedade, até o nome fala, complementa. Subsidiário, preenche o que está faltando. Quando existir briga, ou seja, antinomia aparente de normas. Então, por exemplo, quando o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor traz a prescrição de 5 anos, as hipóteses de suspensão e interrupção desses prazos, eu aplico o Código de Defesa, o Código Civil. Ok? Então quer dizer que tem uma antinomia, não tem um conflito. Qual que eu vou aplicar? Nesse caso, as hipóteses de suspensão, eu vou aplicar o que está faltando aqui. O CDC fala do prazo prescricional, mas não fala o prazo de suspensão e interrupção. Então, eu olho o Código Civil. Código Civil, eu não falo disso. Eu posso completar? Pode, eu vou e completo. Ok? Então, ocorre quando o CDC adota alguma norma ou princípio de maneira complementar, subsidiária, para solucionar determinado de forma direta, complementar ou indireta, de forma subsidiária. Tá bom?
também se aplica esse daqui também, esse sistema também é aplicado ao Código de Defesa do Consumidor. E por fim, o diálogo das influências recíprocas sistemáticas, né? Ou diálogo de coordenação e adaptação sistemática. Como ocorre isso aqui? Por exemplo, por exemplo, temos o artigo 51, né, e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, que trata das nulidades contratuais. Pode-se aplicar essas nulidades contratuais do Defesa do Consumidor em um contrato de âmbito civil que não é aplicado o direito do consumidor? Para alguns doutrinadores, falar que sim, é possível. Com determinadas adaptações, seria possível a aplicação dessas regras de nulidade do artigo 51, que trata das relações consumeristas, em um contrato civil. Isso seria um diálogo das influências recíprocas. Isso seria quando ocorre influência do sistema especial, que é o microsistema, em um sistema geral, que é a defesa do consumidor. Beleza? Então, o microsistema no geral, né, e no sistema geral no especial. Então, a aplicação do microsistema especial no geral e o geral no especial. Complicado, não é complicado, né? Você não fala, professor, é complicado, professor. Não, não é, tá? É um sistema que você vai perceber que tudo ele vai um complementando o outro. Qual que foi aplicado no Código Brasileiro, professor? O CDC. O CDC adota o sistema, o diálogo sistemático de coerência, né? Como também o de complementariedade e subsidiariedade, tá? Então ele aplica esses dois sistemas, tá? O diálogo sistemático, ou seja, aproveita os conceitos de outros códigos, focando em construir os conceitos específicos, como, por exemplo, o conceito fornecedor, e o sistemático complementar e subsidiariedade, utilizando princípios e normas de outros códigos como uma solução dos conflitos práticos, né? Conflitos práticos assim realizados. Bom, continuando, vamos falar hoje agora sobre os integrantes e objeto da relação de consumo. Quem é o consumidor? Quem é o fornecedor? Quais situações que são aplicáveis o Código de Defesa do Consumidor e quais não são aplicáveis o Código de Defesa do Consumidor? Beleza? Esses pontos são mega importantes para você entender a própria aplicação do CDC nas relações práticas. Vamos lá. Então, quem é o consumidor? O artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor estabelece um conceito. Fala assim: consumidor é toda pessoa física ou jurídica. Pronto, já fica esperto. Pessoa jurídica pode ser consumidora? Pode. Pode. Pessoa jurídica pode ser consumidora? Pode, professor. Pode. Ok? Que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Destinatário final. Se for destinatário final, eu tenho o conceito de consumidor. Continua o artigo 2º, parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervido nas relações de consumo. Repetindo, equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervido nas relações de consumo. Vamos lá, vamos entender o caput do artigo 2º, né? O caput do artigo 2º traz um conceito de consumidor standard, né? Ou estrito sensu, né? Ou estrito sensu, né? Que pode ser entendido pelos seguintes elementos. Primeiro, um elemento subjetivo, que tem que ser pessoa física ou jurídica. Um elemento objetivo, ele tem que adquirir produto e serviço. E elemento teleológico, ou seja, finalístico. Finalidade pretendida como produto ou serviço representado pela expressão destinatário final. Então, como o código... esse traço aqui tudo com S, ou com Z, Kleber. Como o CDC não traz o conceito destinatário final, devemos buscar a resposta na doutrina e na jurisprudência, ok? Então, nós temos aí teorias a respeito quem é o que é destinatário final. Primeira teoria é a teoria finalística, né, que a grande parte da doutrina fala que é utilizada pelo Código Brasileiro, o Código de Defesa do Consumidor. Ele fala o seguinte, ó, conforme essa teoria, para ser considerado consumidor, a pessoa não deve ser somente um destinatário final, mas porém, sim, adquirir o produto ou o serviço com objetivo pessoal. Eu comprei esse notebook para mim usar, para que eu possa usar aqui em casa. Pessoal. Pela essa teoria finalística, né? Teoria finalística, vai ser de direito penal, né? Teoria finalística, né? Da ação, de direito à ação. O destinatário final é todo aquele que utiliza o bem
como consumidor final, fático e econômico. Cláudia Lima Marx, ela vem na sua doutrina e até ajuda a nós entendermos esse termo destinatário final, essa teoria finalística. Ele fala o seguinte, ó, o destinatário final é o consumidor final, o que retira o bem do mercado ao adquirir ou simplesmente utilizá-lo como destinatário final fático. Aquele que coloca um fim na cadeia de produção, um destinatário final econômico, e não aquele que utiliza o bem para continuar a produzir. Esse é o ponto-chave, né? Não aquele que utiliza o bem para continuar a produção, pois ele não é o consumidor final. Ele está transformando o bem, utilizando o bem, incluindo o serviço contratado contratado no seu, para oferecê-lo por sua vez ao seu cliente, seu consumidor, utilizando no seu serviço de construção, nos seus cálculos do preço, como insumo, essa é outra palavra-chave, ok? Insumo da sua produção. Então, aquele que utiliza, que adquire como insumo, ou seja, material-prima, para que ele possa fazer a produção e vender, não é considerado o que? Consumidor, porque ele não seria o destinatário final. Isso é a teoria finalística. Ah, professor, eu comprei esse produto que eu vou melhorar esse meu, essa minha, digamos assim, eu comprei madeira para poder fazer umas caixas especiais aqui, para poder vender essa caixa para uma outra pessoa. Uma caixa de madeira, uma casa de cachorro, por exemplo. Eu comprei a madeira para poder fazer a casa de cachorro e vender na minha pet shop. Nesse caso, essa madeira que eu comprei, se a pessoa não me entregar, para essa teoria, não seria considerado o que não seria considerado o que consumidor, pelo fato que ele estaria utilizando esse produto para poder ganhar dinheiro. A madeira entrou na sua cadeia produtiva ali para poder realizar o que o destinado final, que seria a venda da casinha do cachorro. Então, essa teoria finalística, ela serve de base para o nosso ordenamento jurídico. Beleza? Ok? Então eu tenho para essa teoria a chamada teoria do consumidor final fático. É quem adquire o bem ou serviço para o seu uso pessoal. O aspecto econômico indica que o bem ou serviço adquirido não será utilizado em qualquer finalidade produtiva, tendo o seu ciclo econômico encerrado na pessoa do adquirente. Para os finalistas, o consumidor seria apenas aquele que adquire o bem para utilizado em proveito próprio. Tá? Marca, grifa aí. Essa é a teoria finalística, né? Satisfazendo suas necessidades pessoais e não para revenda ou então para acrescentar na sua cadeia produtiva. Existe uma crítica a essa teoria finalística, né? A crítica a essa teoria se dá em relação ao modo de aplicação do CDC quando o consumidor for pessoa jurídica. Tá, então, professor, então nunca uma pessoa jurídica poderá ser consumidora, se você pensar por por essa razão, por essa linha, né? Quer dizer que é a pessoa jurídica que adquire porque ela sempre vai vender para o próximo. Ela vai vender para o próximo, então vai utilizar, não é insumo, professor, mas vai utilizar dentro da empresa dela. Então nunca vai ser pessoa jurídica. Aliás, nunca será consumidora a pessoa jurídica. Então, embora seja ela destinatária final, acabaríamos considerando o objetivo da lei consumerista, ou seja, a defesa da parte vulnerável, né? Que a ideia da proteção do direito do consumidor é vulnerável. Uma empresa privada não é vulnerável, essa seria a análise. Ela se encontra, porque o vulnerável, o consumidor é aquele que se encontra em um patamar de desvantagem, né? Diante das relações do mercado do consumo. A adoção da teoria finalística supõe entendimento que despreze, né, o princípio de defesa à parte vulnerável, né? Não pode existir essa ideia do vulnerável, desprezar a ideia do vulnerável. Vou te dar um exemplo. A situação em que uma dona de casa adquire uma máquina de costurar para produzir peças de roupas que serão vendidas com o objetivo de sustentar a sua família. Máscaras, né? A pessoa que compra para fazer máscaras, né? Por exemplo, né? Por essa teoria, o produto adquirido pela essa senhora, por estar sendo utilizado em cadeia de produção, afasta a possibilidade de ela reclamar. Ok?
da dona de casa de ela ser considerada, inclusive, como consumidora. Ainda que ela esteja aquém do fornecedor, né? A menos que o fornecedor, ou seja, ainda que seja claramente vulnerável na relação jurídica da empresa Singer, que vende a máquina de costurar, digamos assim. Ok, beleza. Então há essa crítica quanto à teoria finalística. Avançando, mas antes disso, deixo só para vocês que existe uma teoria que mitiga a finalística. Não, vamos seguir por passos. Vamos para a segunda teoria, que é a teoria maximalista. Maximalista. O que traz essa teoria maxi, né? Ela afirma que o consumidor é o destinatário fático na relação consumerística. Ou seja, é a pessoa que retira o produto do mercado de consumo. Tal teoria confere uma interpretação ampla ao artigo 2º, podendo o consumidor ser tanto uma pessoa física ou jurídica, e que adquire o bem para o uso pessoal, quanto uma grande indústria que pretende conferir ao bem desdobramentos econômicos, ou seja, utilizá-lo das atividades produtivas. Então, a teoria maximalista é mais ampla, né? Ela aplica todos de forma indistinta. Essa teoria é criticada, né, por ampliar e englobar o conceito consumidor a pessoas que não são vulneráveis. Uma grande empresa seria considerada consumidora também. Veja, a finalística ela restringe demais e a maxi ela amplia demais, beleza? Então, para isso, uma grande empresa de costura que mensalmente adquire vultosa quantidade de tecidos, linhas e agulhas para a produção de suas peças de roupas, de acordo com essa teoria, a empresa seria considerada consumidora também, para a aplicação do CDC, ainda que ela esteja em pé de igualdade com o fornecedor, ou até às vezes ela tem uma vantagem maior do que o próprio fornecedor. E aí, por fim, eu tenho a teoria finalística aprofundada, a teoria finalística mitigada, ou teoria híbrida ou mista, que é admitida pelo STJ. Deixa eu explicar como que essa teoria é aplicada. A teoria intermediária ou moderada é essa teoria profunda, mitigada, finalística mitigada. O que entende essa teoria? Aqui aplica-se o CDC de forma mais subjetiva do que se refere ao consumidor e mais objetiva relativamente à atividade e o papel do fornecedor. Vamos repetir. Aqui ela vai aplicar de forma mais subjetiva no que se refere ao consumidor e mais objetiva relativa ao papel do fornecedor. Então, quanto ao consumidor, é mais flexível a aplicação de quem é consumidor e mais objetivo de quem é o fornecedor. Beleza? Aqui, por essa teoria, admite que uma pessoa jurídica, por exemplo, uma microempresa, por exemplo, seja consumidora, que adquirir um produto ou serviço para o produto, o serviço, seja consumidora, ela seria uma consumidora equiparada, em razão de possuir alguma vulnerabilidade, ainda que não seja destinatária final do produto serviço. Ainda que não seja destinatária. Ainda que não seja, por exemplo, aquela senhora que comprou a máquina de costurar, ela seria considerada a consumidora. Por quê? Por essa teoria, eu olho para ela. Você é consumidora? Sou. Vamos analisar uma visão mais subjetiva. Você é vulnerável diante da Singer? Sim. Pronto. Eu vou relativizar a teoria finalística e falar assim, para essa teoria, a senhora é considerada consumidora. Por quê? A senhora é uma microempresa, mas é vulnerável diante da fornecedora. Porque para a fornecedora é uma visão mais restrita. Entendemos isso? O STJ admite, então, a mitigação. Guarde esse nome. Mitigar é diminuir, reduzir. Da teoria finalística para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte, pessoa física ou jurídica, apesar de não ser destinatária final do produto ou serviço, apesar de não ser destinatária do produto ou serviço, tem que ressaltar isso, apresenta situação de vulnerabilidade, beleza? Ok? Entendimento recente, 2018, tem vários outros julgados, eu coloquei na terceira turma de 2018. Bacana. Beleza, então essa teoria finalística, eu quero que você guarde no seu coração ela. Avançando, nós temos que falar a respeito do chamado consumidores por equiparação. Quem seria o consumidor por equiparação? É a coletividade.
a coletividade de pessoas, ainda que pessoas indeterminadas. O parágrafo único mencionou isso, né? Traz um conceito de consumidor em sentido coletivo. Então, toda vítima do acidente de consumo, artigo 17, a gente chama isso de consumidor bystander, né? Bystander, né? Que são aquelas pessoas. Eu não comprei o ventilador, aliás, comprei o ventilador de teto, né? Eu sou o consumidor. Minha sogra vem aqui em casa. O ventilador sai, uma das a hélice, do ventilador e acerta a cabeça da minha sogra, coitada, e corta a cabeça dela. Ela é considerada consumidora por equiparação, beleza? Que mais? Todas as pessoas. Então eu tenho consumidor por equiparação, 3 situações. Primeiro, o consumidor em sentido coletivo, que são aquelas pessoas, ainda que indetermináveis, né? Uma situação de uma. Alguns falam até um rompimento de uma barragem, né? Poderia ser considerado, né? Uma relação de consumo para algumas teorias. Não, a barragem fica muito pesada, não esqueça a barragem. Okay? Uma situação de coletividade, digamos, um consórcio que seja estabelecido e haja ali um prejuízo para aqueles consorciados, né? Mesmo que sejam pessoas ali indeterminadas, né? Não consigo determinar quem são as pessoas, né? Aí são chamados de direitos difusos, né? O consórcio seria direito coletivo, né? Seria de forma coletiva, né? Difusos seria um direito coletivo, porque o coletivo eu consigo determinar quem são as pessoas, né? O grupo é determinado de pessoas. O difuso é indetermináveis, né? Como o meio ambiente, digamos assim, né? E toda vítima do acidente de consumo é a segunda hipótese do equiparado, que é o bystander. E terceira, todas as pessoas determináveis ou não expostas às práticas comerciais, que são chamados consumidor em potencial, que está contido lá no artigo 29. Então, fechando, consumidor por equiparação. Lembra, artigo 2º, parágrafo único, sentido coletivo. Artigo 17, a vítima de acidente de consumo, que é o bystander. E o consumidor em potencial do artigo 29, que é aquelas que as pessoas determináveis ou não expostas a uma prática comercial ilícita, por exemplo, a exigência de venda casada. Bacana? Beleza? Avançando, vamos falar do superendividamento, tá? É um assunto que vem caindo em provas, a gente tem que falar sobre ele. O superendividamento é a impossibilidade fática de o consumidor pagar as obrigações que lhe são contraídas, que ele contrai, né? Relaciona-se, nesse caso, as dívidas oriundas da relação de consumo, tá? Não entram aqui dívidas de ilícito civil. Então, o superendividamento que nós estamos analisando aqui é no âmbito do consumidor, tá? Ele pode ser de duas formas. Essa classificação cai em prova, então fique atento. Eu tenho a espécie passiva, tá? E ativa. E a ativa, ela tem uma ramificação em duas espécies. Vamos devagar. A passiva é o superendividamento acidental. Decorre de fatos extraordinários. Pronto, Covid-19. Acabou. 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 Não erra nunca mais. Superendividamento por causa do Covid. Você vai lembrar superendividamento passivo. O consumidor se lascou. Ele ficou passivo diante de uma situação que foi o Covid. Não tinha como você fazer uma coisa contrária? Ah, eu vou para casa, eu vou lá trabalhar. Não pode trabalhar, não pode sair na rua. Não, eu vou lá trabalhar. Não pode, não tem como. O cara se superendividou por uma situação que ele ficou passivo quanto a isso. Aplica o CDC? Claro que aplica o CDC. Claro. Beleza? Então, o passivo também é chamado de acidental, tá? O passivo também é chamado de acidental, ok? Toma cuidado. Já o ativo tem duas espécies. Pode ser o consciente e o inconsciente. O consciente é má fé. Esse nunca vai ser aplicado na defesa do consumidor. O cara se endividou porque ele quis, ok? Já o inconsciente, ele, apesar do consumidor ele contrair a dívida de forma voluntária, ele age de boa fé, pois acredita que teria como cumprir as obrigações. Tá? Aqui também recebe a proteção do CDC. Então, a consciente, a ativa consciente, é quando o cara realmente ele adquire para poder lascar todo mundo. É o estelionatário. Tá? O cara age de má fé. A inconsciente não, é o mais comum. A pessoa começa a adquirir, e de boa fé ele pensa que vai conseguir pagar as dívidas e aí ele se lasca. Beleza? Então, quais dessas espécies são aplicáveis no CDC? Só lembrar, o passivo e o ativo inconsciente. Bacana? Beleza? Maravilha.
O artigo 3º do CDC, ele vem com o conceito legal de fornecedor, tratando da seguinte forma: fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública, grifa, pública ou privada, nacional ou estrangeira, grifa, é comum perguntar na prova isso, se pode estrangeira, se pode é pública, bem como os entes despersonalizados, grifa também, ok? Que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Tá? Essa lista que eu acabei de ditar para vocês, do artigo 3º, é um rol exemplificativo. Ainda o artigo trata o que é produto e o que é serviço. Ele explica o seguinte: produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Só lembrando que eu aplico aqui, empresto os conceitos também do Código Civil a respeito de produto, tá? De bens. Parágrafo 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista, que aí não são aplicáveis o Código de Defesa do Consumidor. Beleza? Desse conceito, a gente extrai o seguinte, né? Que fornecedor de produtos ou serviço, né? Prestador de serviço, é toda pessoa física ou jurídica que desenvolve a atividade. Desempenho de atividade aqui é mercantil ou civil, todos que participam na cadeia de fornecimento de produto ou serviço, de forma direta ou indireta, desde o cara que fez o carro, o cara que a concessionária que está vendendo o carro, entendeu? Toda essa cadeia será considerada fornecedora. Okay? Nesse sentido, inclusive, reflete a chamada solidariedade entre os participantes dessa cadeia produtiva. Mediante remuneração, né? Entende-se de forma direta ou indireta, represente um ganho ao fornecedor. Exemplo, um estacionamento gratuito. O fornecimento por uma empresa de um estacionamento gratuito é considerado também, né, mesmo sendo gratuito, de forma indireta, a empresa está ganhando alguma coisa com isso. Né? Quando ela fornece um produto, fornece um serviço que é o estacionamento gratuito dentro do lado do seu supermercado, por exemplo. Isso é uma extensão do seu serviço. Que mais? De forma habitual, seja de forma pública ou privada, nacional ou estrangeira, e até mesmo entes despersonalizados, né? Opa, deixa eu apagar aqui que profissionais liberais autônomos não são despersonalizados, possuem personalidade jurídica. Estou falando aqui de massa falida, né? Massa falida, etc. Ok? Digitei errado aqui. Inclusive, dessa interpretação, as atividades desempenhadas, então corrige até mesmo os entes despersonalizados, exemplo, massa falida. Profissionais liberais, está lá em cima, eu troquei, é para ter colocado lá em cima a pessoa jurídica. Só uma correção aqui agora, digitação, beleza. Exclui dessa interpretação as atividades desempenhadas a título puramente gratuito, tá? Puramente gratuito exclui, né? Tem até a súmula 145 do STJ, né? No transporte desinteressado de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave. Mas cuidado, né? Como eu disse para vocês, fornecer um estacionamento gratuito. O provedor de internet gratuito também vira fornecedor, tá? Eu tenho entendimento do STJ de 2012 que fala o seguinte: o fato do serviço ser prestado pelo provedor de serviços da internet ser gratuito não desvirtua a relação de consumo, pois o termo mediante remuneração que está contido no parágrafo 3º, no parágrafo 2º, no artigo 3º, deve ser interpretado de forma ampla, de modo a incluir o ganho indireto do fornecedor, beleza? Como eu disse também a respeito do estacionamento gratuito, é um ganho indireto. Bacana? Beleza? Tranquilo? Maravilha. Eu tenho até, inclusive, uma súmula 130 do STJ a respeito dessa nossa conversa, que fala o seguinte: a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento. Beleza? Em seu estacionamento.
de forma indireta também vai estar ganhando a empresa. Então, nesse caso, eu tenho a possibilidade da responsabilização do consumidor. É a responsabilização do fornecedor, né? Então, concluindo, fornecedor é aquele que atua profissionalmente de mercado recebendo remuneração direta ou indireta pela produção, distribuição e comercialização de bens e serviços, né? A lei traz uma definição ampliada, considerando que nele inclui todos os membros da cadeia de fornecimento, né? Então eu poderia fazer uma classificação aqui de fornecedores, né? A doutrina traz 4 espécies de fornecedores. Vamos lá. Fornecedor real. Fornecedor real é aquele que efetivamente participa do processo de fabricação ou produção do produto. É um dos seus componentes ou de sua matéria-prima. É, portanto, aquele que participa efetivamente da realização e criação do produto, envolvendo o próprio fabricante, o produtor, o construtor, o montador, o criador, o importador, o exportador, o distribuidor e o comerciante, ok? Já o fornecedor presumido, que é outra classificação, ele não participa diretamente do processo de fabricação ou produção do produto, mas ele atua como intermediário entre o fornecedor real e o consumidor. Esses sujeitos estão previstos no artigo 13 do CPC, do CDC. O comerciante, né? Eu até falei em cima o comerciante estaria aqui embaixo enquadrado. O comerciante é igualmente responsável, né? Quando o comerciante vai ser responsável? Nos termos do artigo anterior, artigo 12, né? Quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados, o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador, não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Nesse caso, responderá o comerciante. Nesse caso, ele é um fornecedor presumido. Aí eu tenho a terceira classificação, que é o fornecedor equiparado. São as entidades que, embora não se encontrem diretamente na conceituação prevista no artigo 3º, podem ser enquadrados como fornecedor em razão da natureza da atividade que desenvolvem. Digamos assim, o equiparado, o terceiro, o intermediário ou ajudante na relação de consumo, como, por exemplo, órgãos de proteção ao crédito, tá? Órgãos de proteção ao crédito por não fazer parte da destinação final do produto ou serviço, mas são considerados o quê? Fornecedores, né? Então, nesse caso, também responderão como fornecedores de forma equiparada. Como também os anunciantes, as agências publicitárias e o veículo em relação às atividades publicitárias, tá? Nesse caso, veículo falando a TV, né? O rádio, também serão considerados fornecedores por equiparação, beleza? Tranquilo? Maravilha. Inclusive aqui no material tem uma questão bacana a respeito disso, tá? Vamos evoluir uma decisão do STJ quanto a isso também. Eu tenho o fornecedor aparente, que é a última classificação, que é aquele que, embora não tendo participado no processo de fabricação, apresente como fornecedor, ele apresenta como fornecedor pela colocação do seu nome, marca ou outro sinal de identificação no produto que foi fabricado por um terceiro. O fornecedor aparente não participa do processo de fabricação do produto, porém ele associa, essa é a sacada, viu? Essa é a sacada do aparente e cai em prova. Ele associa o seu nome a essa marca e, portanto, passa a ser entendido aos olhos do consumidor como se fosse uma mesma empresa. Por exemplo, uma empresa chamada Samsung Informática Ltda, que vende produtos da marca Samsung, beleza? O proprietário da Samsung Informática que foi acionado pelo consumidor não pode alegar ser ilegítimo no polo passivo da ação, alegando que a responsabilidade é da Samsung Internacional e não do seu estabelecimento. Porque para o consumidor, ele era a Samsung. Ele era o fornecedor aparente. Tá entendendo? Então, nesse caso, isso é muito comum em prova, viu? Ele vai falar que o nome da empresa era LG Cuiabá, LG LTDA, LG Informática, e vendia produtos da LG. Aí cobrou a TV da LG, deu problema, o cara falou assim, olha, não, mas eu não sou a LG Internacional, não sou a fabricante. Não interessa. Quem mandou você usar o nome da LG? Essa que é a sacada. Ok, beleza. Aí, para poder fechar esse ponto, é importante nós sabermos a prática da responsabilidade, né? Quando teremos a responsabilidade solidária e quando teremos a responsabilidade subsidiária desses fornecedores, né? E aí eu fiz uma listinha para vocês, para você entender
que quando vai... Eu fiz uma pesquisa, claro, né? Eu fiz uma pesquisa no nosso código e aí eu separei. No nosso código aparece o termo responsabilidade subsidiária apenas no artigo 28, parágrafo 2º, que fala o seguinte: as sociedades integrantes dos grupos societários e sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código. Repetindo, grupo societário e sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código. O resto que você vai encontrar no código, a relação é solidária. Por exemplo, no consórcio, solidária. Havendo mais de um responsável pela causação do dano, solidário ou subsidiário, responde de forma solidária ou subsidiária? Solidária. Tendo mais de um autor à ofensa, todos respondem o quê? Subsidiária ou solidária? Solidária. Os fornecedores, pelos vícios da qualidade e quantidade, respondem de forma solidária ou subsidiária? Solidária. Os fornecedores, pelo vício de quantidade, solidária. Tá entendendo? Tudo é solidária. Então vamos gravar o que? A subsidiária e o resto a gente vai matar por eliminação. Então você viu na prova, grupo societário e sociedades controladas. A responsabilidade é o quê? Solidária ou subsidiária? Subsidiária. Só esse caso que é subsidiária. Subsidiária é benefício de ordem, ou seja, primeiro você vai responder, você tenta buscar uma, se não deu certo, você vai buscar outra. Solidária, você põe todo mundo no mesmo saco, amarra e joga no rio. Beleza, tranquilo. Eu tenho que falar ainda a aplicação do CDC ao serviço público, né? Eu tenho que aplicar é possível a aplicação do CDC aos serviços públicos? Quais são as teorias que envolvem esse assunto? Eu vou deixar isso. Não, vamos responder agora. Vamos estudar agora. O CDC e o serviço público. A pergunta é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos serviços públicos? O artigo 22 do CDC elenca os deveres dos fornecedores de serviços públicos, traz uma lista, né, que deve ser cumprida pelo serviço público. Se nós olharmos o artigo 6º, inciso 10, né, ele também nos aponta que é necessário a prestação do serviço seja de forma eficaz e adequada ao consumidor. E se nós olharmos também a Lei 8.987, de 95, lá, que prevê inclusive o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, o seu artigo 7º estabelece que os usuários poderão socorrer ao Código de Defesa do Consumidor. Trata assim o artigo 7º, sem prejuízo do disposto na Lei 8078, de 11 de setembro de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor, são direitos e obrigações dos usuários. Veja, ele prevê expressamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Beleza? Tranquilo? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, nós temos 3 teses, 3 correntes a respeito dessa aplicação do CDC ao serviço público. Beleza? Nós temos que sobrevoar essas 3 correntes para nós entendermos e aí sim aplicarmos ela corretamente no nosso direito brasileiro. Olha só. A primeira corrente é uma interpretação mais ampliativa, que tem como defensores Marcos Juruena, Vilela Souto, Antônio Herman, de Vasconcelos e Benjamin. Né? Vasconcelos e Benjamin. Então, Antônio Herman, de Vasconcelos e Benjamin. Então, essa galera entende que a tese é ampliada e alega que todos os serviços públicos se submetem ao CDC. E para essa corrente doutrinária, todos os serviços públicos seriam remunerados, ainda que genericamente por impostos. Okay? A tese intermediária, que ganha força na jurisprudência, na doutrina e nos concursos públicos, é a tese dominada e apontada, defendida por Cláudia Lima Marx, né? E Dinorá Adelaide Musetti Grotti, né? Então a Cláudia Lima Marx estabelece que o CDC deve ser utilizado, grifa, somente para os serviços públicos na modalidade uti singuli, ou seja, que eu posso identificar quem são os consumidores, né? Uma vez que esses são remunerados de forma individual pelo usuário do consumidor, ou seja, via taxa ou tarifa, né? Nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º do CDC. Então não seria possível a aplicação para situações de impostos, né, que seriam remunerados, os serviços públicos seriam remunerados por impostos. Eu vou pagar um IPTU para a Prefeitura de Cuiabá. É abusivo, não posso alegar o Código de Defesa do Consumidor.
Não posso alegar o Código de Defesa do Consumidor. Agora, uma taxa ou tarifa, taxa energia elétrica, eu posso levar? Claro. Né? O que a gente mais vê lá no PROCON é as empresas, as concessionárias de energia elétrica sofrendo ações. Então, nessa intermediária é a que realmente se aplica de forma mais forte na jurisprudência e na doutrina. Beleza? E aí a última corrente, uma restritiva, que defende que só poderá ser utilizado o CDC quando tratar de serviços individuais remunerados apenas por tarifas, ok? Essa já é uma corrente restrita, inclusive ela é a minoritária, beleza? Bom, um ponto importantíssimo, até quero que você vá no banheiro, tome uma água, lave o rosto, no banheiro não vai beber água, né? Vai na cozinha, toma água, pega uma maçã, ou pega seu café e volta aqui que é muito importante essa parte de aplicabilidade e inaplicabilidade do CDC. Isso aqui cai muito, que é uma parte jurisprudencial e eu quero que você esteja mega atento, beleza? Preparado? Vamos lá. Então, eu tenho que a jurisprudência, ela é recheada de situações que fala, olha, essa situação aplica o CDC. Não, essa aqui não aplica o CDC. Então, nós temos que conhecer firmemente, conhecer duro mesmo, a jurisprudência a respeito da aplicabilidade e não aplicabilidade do CDC em determinadas situações. Vamos lá? Primeiro vamos fazer um paralelo, tá? Eu trouxe algumas hipóteses que são paralelas, né? Que eu tenho a regra e eu tenho uma parte que é a exceção, que isso aqui cai muito em prova. Tá? O examinador vai colocar sempre a situação genérica. Vai dizer que não é e é aplicável, mas existe sempre uma exceção à regra. Quer ver? Entidades abertas de previdência privada. Entidades abertas de previdência privada. Entidade aberta de previdência privada, meus amigos, entidade aberta em si, é aquela que são aquelas que possuem finalidade lucrativa, né? Necessariamente são administrativas, são administradas por sociedades anônimas e de filiação facultativa. Qualquer pessoa pode participar dessas entidades abertas, né, de previdência privada. Nesse caso, eu tenho, por exemplo, a OAB. A OAB ela tem a presidência privada da OAB para advogados. Ela é aberta, qualquer pessoa pode participar nesse sentido, ok? A filiação facultativa. A súmula 563 do STJ fala o seguinte, que será aplicado o Código de Defesa do Consumidor para as entidades de previdência privada abertas, ok? As abertas, aplica-se o CDC. Entidade aberta de previdência privada, aberta, lembra, aberto para o CDC, aberta para o consumidor, aberta, aplica-se o CDC. As entidades fechadas de previdência privada, que são aquelas que não têm finalidade lucrativa e que determinadas pessoas podem ser seguradas, previdência privada lá do Banco do Brasil, a FUNSEP, que é o Fundo de Previdência da Caixa Econômica Federal, etc., essas aí não se aplicam ao CDC. Lembre-se, entidade aberta de previdência privada aplica o CDC. Entidade fechada de previdência privada não se aplica ao CDC. Bacana? Evoluindo. Plano de saúde. Pergunta seca. Qualquer plano de saúde aplica-se o Código de Defesa do Consumidor? A resposta é não. A súmula 608 do STJ fala assim, aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, vírgula, salvo os administrados por entidades de autogestão. Se for entidade de autogestão, eu tenho a aplicação, não se aplica o CDC, e sim aplica as regras próprias. Plano de saúde, somente aquelas que não sejam administradas por entidades de autogestão. Mas, professor, o que seria esse plano de autogestão, né? Essa entidade de autogestão, né? Que o senhor disse que o plano de saúde é aplicável por qualquer espécie, menos esses de autogestão. O que seria esse plano de autogestão? Bom, esse plano de autogestão, né, são mantidos por instituições sem fins lucrativos, né? Por exemplo, o objetivo desses planos fechados, né, de autogestão é baratear para os usuários o custo do serviço de saúde, tendo em vista que não visam lucro. Por exemplo, a CASSE, né? Que é a Caixa de Assistência aos Funcionários do Banco do Brasil. Esse daí é um plano de autogestão, serviço de saúde interno. Então, nesse caso,
eu não aplico o CDC. Agora, um plano de saúde comercial que tem fins lucrativos, Unimed, Golden Cross, né, Bradesco e outros mais, todos esses planos de saúde, a GEMED, eles recebem o quê? São fins lucrativos, não são de autogestão, e nesse caso, aplica-se o CDC. Beleza? Maravilha. Vamos avançar. Que mais, professor? Eu tenho contrato de transporte, tá? Contrato de transporte, conforme o enunciado 369. E a quarta jornada do direito civil, eu tenho que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Agora, contrato de transporte de mercadoria vinculada ao contrato de compra e venda de insumos, não se aplica o CDC. Repetindo, contrato de transporte de mercadoria, tá? E essa mercadoria está vinculada ao compra e venda de insumos, ou seja, sementes, alguma coisa que vai ser realizada para poder realizar, faz parte da cadeia de consumo, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Se ainda não é como destinatário final, ok? Não é considerado destinatário final. Nesse caso, uma empresa que está comprando uma determinada quantidade de produto, um contrato de transporte, está carregando soja, e aí tem um problema durante disso, é insumo para a realização de outros produtos. Essa empresa que contratou o transporte não pode alegar o Código de Defesa do Consumidor. Beleza? Tranquilo? Então não é qualquer contrato de transporte. Contrato de transporte de mercadoria vinculado a contrato de insumo, grava isso. Insumo não é CDC. Outro, condomínio edilício em construção. Um condomínio que está sendo construído. Né? Pode ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor? Sim. Entre o consumidor, entre os condôminos, futuros condôminos, né? Já estou pagando condomínio, com a empresa construtora, ok, né? Esse conjunto de condôminos, né? Nas hipóteses que atua na defesa de interesses desses condôminos frente à construtora incorporadora. Tranquilo, aplica-se a MRV. Está construindo, não está entregando. Aí os consumidores se unem para poder propor uma ação contra a MRV. Aí eu tenho defesa coletiva, né? Uma ação coletiva nesse caso. Aí eu tenho que o CDC, informativo 592. Agora, se for um condomínio edilício entre os moradores, entre os condôminos, um condômino para o outro, não há CDC. Relação entre condôminos, um entre o outro, não há CDC. Beleza? Proprietário de imóvel que contrata imobiliária para fazer a administração do contrato de imóvel alugado. Né? Imobiliária repassa, por exemplo, a menor o valor arrecadado na venda do imóvel. Aplica-se o CDC. Contrato de locação entre locador e locatário. Aí não há aplicação do CDC. Locador e locatário não há. Mas agora, se eu contratei uma empresa imobiliária, vende a minha casa, ela vendeu e não me passou, entra o CDC no meio. Beleza? Tranquilo? Que mais? Instituições financeiras, contratos bancários. A regra tem até a súmula que estabelece isso, súmula 297. O CDC aplica-se a instituições financeiras. Então, o contrato bancário entra o CDC? Entra, mas toma cuidado. A utilização de serviços ou aquisição de produtos como instituição com o intuito de incrementar a atividade produtiva não caracteriza a relação de consumo. Ou seja, a utilização de serviços do banco, né? Para intuito de incrementar a atividade produtiva, aumentar empréstimos, incentivos dentro do banco, algum contrato nessa situação não se aplica ao CDC, tá? O resto aplica o CDC. Então fique atento. Se a prova falar que era para incrementar a atividade produtiva do sujeito, a aquisição de algum produto do banco não caracteriza a relação de consumo, beleza? Agora, situações que não são comparadas e aplica ao CDC, friamente, tá? Contrato de promessa de compra e venda, tá? Mediante financiamento nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento, aplica o CDC. Súmula 612 do STJ, é aplicável a empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Essa aqui cai bastante, tá? Vou até grifar. Súmula 602 cai muito, tá? Falou sociedade cooperativa, falou empreendimento habitacional, grifa, cai, aplica o CDC. Repetindo. Falou sociedade cooperativa, falou empreendimento habitacional, aplica o CDC.
Concessionária de serviços públicos, nós já falamos isso. Uti-singular, né? Água, luz, telefonia, já falamos. Sociedade e associações sem fins lucrativos, né? Quando fornecem ou prestam serviço remunerado. Beleza. Sociedade comum, ao condomínio de adquirentes de edilício de construção em hipótese de defesa do consumidor. Isso que eu já falei, frente à construtora, informativo 592, já falei. Aliás, e outro ponto importante, é possível a aplicação da legislação consumerista para proteger o público de práticas abusivas e desleais dos fornecedores de serviços realizados por emissoras de TV, né? Inclusive a emissora de TV, nesse caso, seria equiparada, né? Seria equiparada à fornecedora. O CDC protege os consumidores de práticas abusivas, né? Desleais do fornecedor de serviços, inclusive as que proíbem a propaganda enganosa, entendeu? Então, é possível a imputação da TV, da emissora de rádio, ser equiparada à fornecedora e elas também se responderem de forma subsidiária na cadeia de produção, mesmo não sendo produtoras, mesmo não sendo caracterizada friamente como fornecedoras, como dita o artigo 3º do CDC, beleza? Agora, outro ponto importante que não se aplica ao CDC, contratos locatícios, já falei isso, locador não cai, não se aplica. Relação de naturezas associativas, pois, relação de natureza associações, né? Pois são desprovidas de fins lucrativos, né? Diferente da sociedade econômica. Então, associação entre associações não cai, não se aplica ao CDC. Perícia judicial, não se aplica. Contratos de créditos educativos custeados pelo Estado e o aluno, fiéis, não se aplica, viu? Não se aplica a contribuição de melhoria prevista no Código Tributário. Ao serviço advocatício também não se aplica. Contrato de franquia, pela sua natureza, contrato empresarial, também não se aplica o CDC. Bom, essas foram algumas questões jurisprudenciais importantíssimas para você dominar, que são muito cobradas nos concursos públicos. Entrando agora no capítulo 2º da Política Nacional de Relações de Consumo, nós temos aí os artigos 4º e seguintes que são muito cobrados em provas. Eu quero a sua total atenção, tá? Que a letra fria desse artigo 4º, tanto é que está aqui do lado para você preencher, né? Como você decorar mesmo, são muito cobrados em prova, beleza? Então vamos para cima. Vamos ler e entender cada um desses incisos. O artigo 4º começa falando assim: a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o entendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, à saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendido os seguintes princípios. Inciso 1. Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Vamos entender essa vulnerabilidade agora. Vamos falar a respeito dela de forma específica. Ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor, por iniciativa direta, por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas, pela presença do Estado no mercado de consumo, pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, a harmonização dos interesses dos participantes nas relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica, sempre com a base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Inciso 4. Educação e informação. Inciso 4. Educação e informação de fornecedores e consumidores, a educação de fornecedores e consumidores, quando aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo. Inciso 5. Incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes e de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como os de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo. Inciso 6. Coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrencial, desleal e utilização indevida de inventos, criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintos que possam causar prejuízos aos consumidores. Inciso 7. Racionalização e melhoria dos serviços públicos.
Inciso 8º, estudo constante das modificações no mercado de consumo. Então, se resumir, colocar umas palavrinhas-chave aí, seriam ha, ei, cro. Nada a ver, né? Esse ha, ei, cro na verdade, ha, ei, cre. É o início, né? Ha, R-A-H, reconhecimento da vulnerabilidade. A, ação governamental. H, harmonização dos interesses. Esse é o RA. EI seria educação e informação e incentivo à criação. E o CRE, RA, EI, CRE. O CRE seria coibição e repressão. R, racionalização e melhoria dos serviços públicos. E o E, estudo das modificações do mercado. É só o início, né, dos incisos para você ter o gatilho mental para poder decorar mesmo, né? Então, RA, EI, CRE. Horrível esse mnemônico, né? Eu vou tentar melhorar, mas por hora é o RA, EI, CRE. R-A-H, EI, CRE, né? Reconhecimento da vulnerabilidade, ação governamental, harmonização dos interesses, educação e informação, incentivo à criação, coibição e repressão, racionalização de melhoria dos serviços públicos e estudo das modificações do mercado. Mas antes disso, é importante lembrarmos que o princípio da lucratividade no direito econômico consumidor, né, proíbe o Estado de intervir nas atividades econômicas, né, uma vez que os meios de produção são na iniciativa privada. Lembra disso, né, que o Estado, há um bloqueio no Estado em gerir diretamente a intervenção da atividade econômica. Né. Tem as situações excepcionais que ele pode intervir, né, mas não agora. Né, a regra é a livre iniciativa. Bom, deixa eu falar os comentários, vamos comentar alguns incisos. Primeiro, inciso 1 fala do conhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado do consumo. Vamos lá. Primeiro ponto de partida do CDC é a afirmação do princípio da vulnerabilidade do consumidor, né? Que é um mecanismo que visa garantir a igualdade formal material aos sujeitos nas relações jurídicas de consumo. O que não quer dizer, né, compactuar com exageros, é claro, né? Que sem utilidade real, impedem o progresso tecnológico, a circulação de bens e consumos e a própria lucratividade dos negócios. Né? Esse é o entendimento do STJ. Então, é a possibilidade de colocar no mesmo patamar de igualdade esse reconhecimento da vulnerabilidade para que ele possa ter uma competitividade com o grande empreendedor, com o grande fornecedor. Okay? A consequência da vulnerabilidade é demonstrada, inclusive, no artigo 6º, inciso 8º da nossa CDC, que fala que a fabricação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, né? Então, da vulnerabilidade, eu tenho a possibilidade da declaração da chamada hipossuficiência. A vulnerabilidade, meus amigos, a vulnerabilidade ela é dividida em alguns grupos, em algumas espécies. Eu tenho a vulnerabilidade técnica, que é quando a pessoa tem pouco ou nenhum conhecimento do produto. Digamos assim, de informática, de um computador, eu não sei nada. Eu tenho vulnerabilidade técnica diante da Samsung ou diante da Motorola, ok? Segundo, vulnerabilidade jurídica, que é o desconhecimento de termos jurídicos pactuados. Aí nem tanto comigo, né? Vulnerabilidade fática ou socioeconômica. É a diferença do poder econômico com relação ao fornecedor. Facebook e Kleber Pinho, não dá nem para comparar. Professor Kleber e Facebook, ok? E a vulnerabilidade informal, que é deficiência informacional, melhor dizendo. Vulnerabilidade informacional, que isso também é muito importante, que é a deficiência de informações gerais. Então eu tenho aí pelo menos 4 vulnerabilidades: jurídica, técnica, fática e informacional. Mas eu vou te perguntar, a vulnerabilidade é a mesma coisa de hipossuficiência? Não, tá? A vulnerabilidade está no campo de direito material, né? Campo material. Já a hipossuficiência, ela está no campo processual. A vulnerabilidade do consumidor de pessoa física constitui uma presunção absoluta. Cuidado. Repetindo, vulnerabilidade do consumidor da pessoa física, a presunção é absoluta. A hipossuficiência é presunção relativa, que é matéria processual. Repetindo,
a vulnerabilidade do consumidor, pessoa física. Eu não falei jurídica porque a jurídica, digamos, tem que existir a comprovação, né? Tem que existir essa... o cara é microempresa, tem que comprovar que ele é microempresa e ele é vulnerável. Ok? É vulnerável. Então, a pessoa jurídica, digamos, essa vulnerabilidade já é relativizada, mas a vulnerabilidade quanto à pessoa física, consumidor pessoa física, ela é absoluta. Ela é iuris et de iuris, né? Já a hipossuficiência é uma matéria processual. Aí a presunção é relativa, é iuris tanto, né? Iuris tanto. Cuidado que cai isso em prova, tá? Então, a hipossuficiência, como eu estava dizendo, a hipossuficiência, ao contrário da vulnerabilidade, a hipossuficiência é um conceito fático e não jurídico, né? Fundado na disparidade da discrepância. Aliás, a vulnerabilidade, né? Ao contrário do que acontece com a vulnerabilidade, a hipossuficiência é um conceito fático e não tecnicamente, juridicamente falando, ok? Ela é fundada na disparidade ou discrepância notada no caso concreto, né? Assim sendo, todo consumidor ele é vulnerável, mas nem todo consumidor é hipossuficiente, né? Logicamente, o significado de hipossuficiência não pode, de maneira alguma, ser analisado de maneira restritiva, né? Dentro apenas de um conceito de discrepância econômica, financeira ou política, né? Isso aí quem traz é o Tartucci. Então, a hipossuficiência, né? A hipossuficiência é uma matéria fática, ela tem que ser comprovada, né? E não é diferente da vulnerabilidade, que é legalmente, juridicamente falando, ela já é comprovada, ela já há uma presunção da vulnerabilidade. Já a hipossuficiência ela tem que ser comprovada, é uma matéria fática, tem que ser comprovada no dia a dia. Então, por isso que a hipossuficiência, não tem poder aquisitivo para tanto. A hipossuficiência, ela é matéria iuris tanto, ou seja, matéria, presunção relativa. E a vulnerabilidade é presunção absoluta, iuri et de iure. Estou falando de vulnerabilidade para a pessoa física, a pessoa jurídica não é absoluta. Mas, comumente nas provas, vamos te perguntar: a vulnerabilidade do consumidor é presunção absoluta ou relativa? Você vai dizer absoluta. Tá? Se não distinguiu que se é consumidor, se é pessoa física ou jurídica, a regra é pessoa física. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Segundo princípio é o princípio do dever governamental, né? A presença do Estado na proteção do consumidor, que está no inciso 2. A ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor, por iniciativa direta, por incentivos de criação, desenvolvimento das associações representativas. É o que eu falei lá no inciso 2. Inciso 3, princípio do equilíbrio das relações de consumo. Nas prestações, o princípio da harmonização e boa-fé. Está no inciso 3, né? Que vai falar sempre com base na boa-fé e equilíbrio, a harmonização dos interesses dos participantes na relação de consumo. Tá? Esse princípio ele preserva a equação e o justo equilíbrio contratual, tá? O inciso 3. Né? Inclusive, eu tenho uma súmula do STJ 543 que retrata muito bem esse princípio. Fala assim a súmula: na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente em caso de culpa exclusiva do promitente ou vendedor, construtor ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Repetindo: resolução do contrato de promessa de compra e venda. Resolver o contrato de promessa de compra e venda submetido ao CDC. Deve ocorrer a imediata resolução. Vamos encerrar o contrato. Deve imediata restituição da parcela paga pelo promitente comprador, né? Integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor, consultor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador que deu causa ao desfazimento. Beleza? Tem que existir esse equilíbrio. Inciso 4 trata tanto do princípio da lealdade publicitária quanto do princípio do combate ao abuso, né? E aí você vai refletir isso também no artigo 39 e 51 do CDC, né? O inciso 6 fala: coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo. Inciso 7, princípio da racionalização e melhoria do serviço público, né? Racionalizar a melhoria dos serviços públicos. Aqui vale destacar que o serviço público, divisíveis e mensuráveis, são cobrados via tarifa, né? Ou taxa, né? Até faltou colocar taxa. Tarifa e preço público, isso. Tarifa e preço público, beleza? Artigo 5º, né? E aí nós temos, né? Esses são os princípios. Bacana? Eu falei dos principais,
Vamos evoluir, vamos falar do artigo 5º agora desse capítulo 2º. Para a execução da política nacional, agora eu falei dos princípios, agora eu vou falar da forma executória. Para a execução da política nacional das relações de consumo, contará o poder público com os seguintes instrumentos, entre outros. Instrumentos, né? Eu falei dos princípios, mas como que eu vou colocar na prática esses princípios? Eu vou através dos instrumentos. Instrumentos estão contidos no artigo 5º do nosso CDC. Fala o seguinte: manutenção da assistência jurídica integral e gratuita para o consumidor carente, a instituição de promotorias de justiça de defesa do consumidor no âmbito do Ministério Público, criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores vítimas de infrações penais de consumo. 4. Criação de juizados especiais de pequena causa e varas especializadas para a solução de conflitos, né, de litígios de consumo e concessão de estímulos à criação e desenvolvimento de associações de defesa do consumidor. Então, criação de associações, criação de juizados, criação de delegacias, instituição de promotorias. Cuidado, não é criação, é instituição de promotorias, tá? Não liga automático, né? E manutenção da assistência jurídica. Então fica fácil. Manutenção de assistência jurídica, instituição do quê? Promotorias, criação de quê? Delegacia, juizado e associações. Instituição do quê? De promotorias. E manutenção do quê? Assistência jurídica integral e gratuita para o consumidor carente. Beleza? Maravilha. Até a próxima. Tchau, tchau. Isso eu me despedi do pessoal do Spotify. Agora, os alunos daqui da nossa mentoria, vamos responder aqui a questão que não foi proposta, inicial. Analise os itens e indique a única correta. Letra A. O consumidor do mercado de consumo é hipossuficiente consoante a presunção. Opa! Iuri et de iure? Não, iuris tanto, né? E vulnerável por presunção iuri tanto? Não, iuri et de iuris. Invertida. Tá errado a letra A. Letra B. As convenções de Varsóvia e Montreal regulam o transporte internacional. Opa! Só internacional. Nacional, não. Lembrando que dano material, dano moral é o CDC. Mesmo ser internacional. Letra C. O CDC dispõe de cláusulas abertas, conceitos legais indeterminados que permitem melhor adequação no caso concreto. Perfeito. Letra D. O STJ não admite a mitigação da teoria finalística? Não, admite. Né? Para incidência do CDC nas hipóteses que a parte pessoa jurídica admite. Beleza? Tá errada a letra D. Letra E. Não se aplica o CDC ao condomínio adquirentes de edifício de construção na hipótese em que atua na defesa dos seus condomínios frente à construtora e incorporadora. Errado. Se aplica. Só não aplica o condomínio entre condôminos, né? Relação entre condôminos. Agora, dos condôminos para a construtora, aplica-se. Beleza? Isso aí, os alunos da mentoria agora têm os seus exercícios para fazerem, bastante exercício, resolvam, tira a foto e manda para mim ao final, para nós podermos fazer os comentários desse módulo de hoje. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.